Segunda Crônicas, capítulo 18, do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: a profecia de Micaías, o mensageiro que fora chamar a Micaías, falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Havia uma aliança entre o rei Josafá e o rei Acabe. O rei Acabe, ele tinha vários conselheiros com ele, profetas, falsos profetas, que falavam exatamente o que o rei Acabe queria ouvir. Se alguém lhe falasse algo que ele não aprovava, ele certamente castigava, de pronto já castigava aquele profeta, aquele falso profeta. Então havia ali um grupo na qual fazia sempre a vontade do rei Acabe. E aí o rei Josafá, quando fez essa aliança com o rei Acabe, ele observou, esses profetas aí, eles sempre falam aquilo que o rei quer ouvir. Aí Josafá pensou: mas será que realmente é isso que Deus quer falar com o rei Acabe? Aí o rei Josafá, ele falou assim: será que não tem mais um profeta nesse reino não? Um profeta que fale da parte do Senhor? Aí o rei Acabe falou assim: tem sim, tem um, mas eu não vou com a cara dele não, porque ele sempre fala coisas contra mim. O nome dele é Micaías. Eu não gosto dele, porque as palavras dele é sempre contra o rei, contra mim. Então eu não permito que ele fale. Mas o rei Josafá insistiu: não, nós temos que ouvi-lo também, ele não é profeta. Então mandaram chamar Micaías. Mas antes o grupo que foi chamá-lo, aí falou: olha, eu já vou te avisando. O mensageiro falou com ele assim: eis que as palavras dos profetas a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ou seja, queriam instruir o profeta de Deus acerca daquilo que ele devia falar, porque o rei não queria ouvir profecias contra ele mesmo. Ele só queria ouvir o que? O que era bom. Só que esse problema não estava somente no rei. Ainda hoje nós temos visto que nem todo mundo quer ouvir o que Deus quer falar. A grande maioria quer ouvir o que? Aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Quando alguém ouve uma palavra que não lhe agrada, normalmente a pessoa fala o que? Essa palavra não é boa. Eu não gosto desse profeta, eu não gosto desse pastor, porque a palavra dele é contra mim. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela abençoa e exorta para também abençoar. Amém, igreja? A palavra de Deus não precisa do homem, mas o homem precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa do rei, mas o rei precisava da palavra de Deus. E aí mandaram chamar o profeta Micaías. Aí respondeu Micaías: tão certo como vive
do Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Ele falou para o mensageiro: olha, o que Deus me falar, me disser, eu vou falar. Eu não vou mentir não. Eu não vou inventar que nem os outros não. Eu vou falar o que Deus mandar. Era um profeta de Deus. Mas quando ele chegou lá, o clima, a tensão, a pressão sobre ele era muito grande. Pois não tinha somente um mensageiro ali, tinha um grupo muito grande de pessoas pressionando ele para não falar o que? A verdade, para falar aquilo que agradasse ao rei. Só que o rei conhecia ele, o rei conhecia Micaías. E aí, vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote, Gileade, a peleja. Em outras palavras, nós vamos guerrear, Micaías. E aí eu quero ouvir de você o resultado dessa peleja. Aí ele continuando: nós vamos pelejar, a Gileade, a peleja, eu deixaria de ir? Ele respondeu, o Micaías respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Esta é a palavra de Deus? Não, era a palavra que o rei queria ouvir, palavra vazia. Existe diferença entre palavra do homem e palavra de Deus, igreja. O que abençoa mesmo é a palavra de Deus, mesmo que o homem não aprove. Eu não gostei, eu não queria que fosse assim. A exemplo de Naamã. Naamã, ele foi com o objetivo de ouvir aquilo que lhe agradava. E quando ele chegou diante da casa de Eliseu, Eliseu mandou a mensagem: olha, manda ele dar 7 mergulhos aí nesse rio, pronto, ele vai ficar o quê? Limpo, curado, ele vai ser livre dessa lepra. Mas aí o Naamã, ele ficou indignado, ele saiu reclamando. Eu esperava que ele fosse descer, que ele fosse me receber, que ele fosse invocar o Deus dele e que ele repreendesse essa lepra. Mas não, ele mandou dar 7 mergulhos. Olha, não vou dar 7 mergulhos não. E começou a voltar para casa reclamando, doente. A palavra estava com Eliseu, a palavra não precisava de Naamã, mas Naamã precisava da palavra. Não é do jeito de Naamã, é do jeito da palavra. E aí alguém falou: Senhor, mas algo tão simples que ele mandou fazer, o Senhor não quer fazer? É só dar 7 mergulhos. E aí, depois de remoer o orgulho, já estou aqui mesmo, o que me custa? Aí foi lá e deu 7 mergulhos e ficou limpo. Porque o que faz a diferença é a palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus. Amém, igreja? O que faz mudar a vida das pessoas é obedecer a palavra de Deus. Não é buscar aquilo que me agrada, não é buscar aquilo que me compraz, não, é obedecer a palavra de Deus. E aí Micaías falou: sobe, rei, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Não é isso que todos os profetas estão falando? Então sobe, o Senhor vai vencer lá, vai dar tudo certo. Todo mundo está falando que vai dar certo, mas aí o rei ficou com a pulga atrás da orelha. Esse profeta nunca concordou com os demais. Por que ele está falando isso? Não, vou questionar ele. Aí o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não fales senão a verdade em nome do Senhor? O rei falou: olha, quantas vezes eu falei, fale a verdade, ainda que eu não goste. Agora eu vou falar a verdade.
Senhor está pedindo para falar a verdade, eu vou falar a verdade. O Senhor está pronto para receber a verdade? O Senhor está pronto para receber a palavra de Deus? Não é todo mundo que está pronto não, igreja. Às vezes você vai falar da verdade de Deus para alguém, a pessoa, ela incha, ela briga com você, ela vira o rosto, ela fica de mal, né? Ah, não vou mais na casa daquele fulano lá não, porque, olha, ele vem me falar da palavra, e a palavra é totalmente contra a minha vida, é como se eu fosse errado, a palavra colocou a pessoa como errado, mas ele não aceitou a mudança, porque só quem muda de vida é quem reconhece as suas falhas. E nós estamos aqui diante da Santa Ceia para reconhecer as nossas falhas e reconhecer que nós precisamos da palavra de Deus para mudar a nossa vida. Amém, igreja? Você veio, mas tem muitos que não vêm, tem muitos que viram as costas, tem muitos que brigam com a gente. Olha, eu não quero mais conversa com aquele irmão não, porque ele só fala a verdade, ele fala na lata, e a verdade é contra a minha vida. Nem todo mundo está pronto para ouvir a palavra, mas o rei falou: olha, eu quero ouvir a verdade, eu quero ouvir a verdade em nome do Senhor. Então disse ele, Micaías: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a tua casa. Micaías falou: olha, eu vejo um povo sem rei, sem dono, um povo disperso pelos montes, é isso que eu vejo. Em outras línguas, o profeta estava falando: não, o Senhor vai morrer nessa batalha, o Senhor não vai vencer essa batalha. Olha, o Senhor não tem controle sobre o teu povo, o Senhor não tem força para lutar contra esse inimigo. Quantas vezes a gente chega para alguém: ó, você tem que se fortalecer, você tem que buscar Deus, porque senão o inimigo vai perecer, vai fazer você perecer. E a pessoa não gosta disso. Ah, esse pastor, essa missionária, esse obreiro vem falar que eu vou perder a batalha. Se não se fortalecer, vai. Só que as pessoas não querem se fortalecer. As pessoas muitas vezes não querem se sacrificar, como você e eu estamos aqui sacrificando a nossa vida. E é no sacrifício, na obediência, na perseverança que nós vamos alcançar a nossa bênção. Amém, igreja? Sexta-feira nós estávamos no monte, e ali eu pregava sobre Jó. Satanás, ele observava Jó. Satanás entrou dentro de uma reunião dos filhos de Deus, uma reunião celestial, e quem estava lá? Satanás. Se ele entrou numa reunião como essa, significa que ele pode entrar em qualquer lugar, igreja. O que impede Satanás de destruir a vida de alguém? A perseverança em Deus. Porque mesmo o Jó sendo íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, ele era um homem o quê? Ele tinha falhas, ele não era perfeito, só que ele perseverava. Ele estava sempre buscando, estava sempre orando, ele estava sempre se fortalecendo, ele perseverava, e Deus não permitia que Satanás destruísse a vida de Jó. Satanás entrava e nos ambientes olhava, media Jó de cima e embaixo, e querendo destruir, mas não podia tocar sem a permissão de Deus. E a Bíblia diz que não havia nenhum homem semelhante a Jó na terra. Para você ver
Ele era um homem que carregava grandes qualidades, mas a maior qualidade que ele tinha é que ele perseverava nas orações. Nós temos falhas, somos errantes, e único fato de ainda não termos sido consumidos é a misericórdia de Deus na nossa vida, por causa da sua perseverança. Por isso que você e eu temos que perseverar todos os dias, igreja, porque o inimigo ele tenta também todos os dias nos destruir, mas quando perseveramos, Deus nos dá a condição de vencer. Amém, igreja? E aí, quando o rei ouviu aquela palavra, ele se enfureceu. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu, ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal. O rei Acabe falou para Josafá: olha aí, está vendo? Eu não falei que esse Micaías é terrível, ele não gosta de mim, ele só profetiza coisa ruim contra a minha vida. Não era profecia, igreja, era realidade, era a vida de Acabe. Aquele rei não agradava a Deus, não buscava Deus, e ele queria obter a vitória. Como que alguém vai obter a vitória não agradando a Deus? O rei falou: olha, se você for a peleja, vai morrer, o inimigo vai vencer. Para nós vencermos a peleja, nós temos que estar com Deus. É impossível vencer os problemas, principalmente provocados por Satanás, sem Deus, igreja. É impossível. Sem Deus nós somos frágeis. Só que o rei não queria saber disso, ele se achava muito forte. Tem muita gente nesse mundo que se acha muito forte, até chegar à peleja e perecer. Infelizmente, tem pessoas que só se dão conta o quanto são frágeis quando está diante do que? Da peleja. Não deixe isso acontecer com você. Fortaleça a sua aliança, permaneça com Deus, persevere, igreja, dia após dia, porque só assim você vai vencer todas as pelejas da sua vida. Amém, igreja? Você quer vencer? Então persevere com Deus. No versículo 18 diz assim: Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava na sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Ou seja, o espírito mentiroso estava no grupo dos profetas, e aqueles profetas falavam: olha, rei, pode ir, continua nessa sua vida aí, olha, vai dar tudo certo. Será que você já ouviu isso nesse mundo, igreja? As pessoas fazendo o que é errado, aí o outro chega: não, você está certo mesmo, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu fazia do mesmo jeito que você está fazendo. A vida da pessoa está um fracasso, está uma derrota, mas ela não se cansa de ouvir conselhos do mundo, aonde opera o espírito da mentira. E quantos estão sendo enganados pela mentira? O rei gostava de ouvir isso. Olha, e aí, ô profetas, vocês são profetas. Ah, eu sou profeta, então o que eu faço? Eu vou vencer? Não, o senhor já venceu. Olha, o senhor não perde essa luta não, pode ir. Olha, mas eu não faço
nada para agradar o Senhor. Não, olha, o Senhor é bom, o Senhor faz tudo certo. Não, continua nesse caminho aí. Só que o rei vivia uma vida errada. E quantos aí fora, igreja, vivem uma vida errada e recebe conselho? Não, você está certo, continua nesse caminho mesmo. Olha, é isso mesmo. Olha, você merece coisa boa mesmo. Olha, você não merece esse sofrimento. Só que a pessoa está fazendo tudo errado. Tudo errado. Espírito da mentira. Só que o espírito da mentira opera onde? Lá fora. Aqui dentro quem opera? O espírito da verdade. O espírito da verdade, ele não se dobra diante dos homens. São os homens que se dobram diante da palavra. Ou seja, você veio aqui para receber a direção dessa palavra. E se você colocar tudo em prática, obedecendo a voz de Deus, igreja, você já venceu essa batalha. Você já venceu essa peleja. Você só tem que colocar em prática os conselhos da verdade. Amém, igreja? E aí o Senhor falou assim: olha, faze-o assim. E no versículo 22 diz assim: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenana, deu uma bofetada em Micaías. Ou seja, o profeta falou a verdade e foi maltratado. Será que você tem visto essa obra sendo maltratada nessa sociedade? Por que essa obra aqui, onde nós fazemos parte, é tão maltratada neste mundo? Porque fala a verdade, igreja. Você vê que é o dia inteiro, é ao vivo. É ao vivo, o dia inteiro, falando o quê? A verdade. Falando a verdade. Então, o mundo não quer ouvir a verdade. O mundo quer ouvir o quê? Aquilo que lhe apraz. Quando você vê alguém falando mal dessa obra, pode ter certeza que essa pessoa ela não quer ouvir a verdade, ela quer ouvir aquilo que lhe agrada. Porque aquilo que lhe agrada, ela acha que é bom. Não, eu quero ouvir aquilo que me agrada. Então, essa obra só fala aquilo que é contra as minhas práticas. Não é a obra, é a palavra, é a verdade. Então, quem anda na verdade certamente vai vencer as pelejas. Quem anda na mentira, a peleja vai prevalecer sobre essa pessoa. E você está aqui para andar nessa verdade. Certamente você vai contar o seu testemunho. Amém, igreja? Adiante, diz aqui, no versículo 24: por onde saiu, só repetindo o 23, então Zedequias, filho de Quenana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Aí disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Aí eu te pergunto: você acha que Acabe iria voltar em paz? Claro que não. Por que ele não voltaria em paz? Porque ele estava andando no conselho da mentira. E quem anda no conselho da mentira não tem paz. A paz, igreja, é a presença de Deus na vida de alguém. É impossível ter paz se a pessoa não tem a presença de Deus. É Deus que dá essa paz na vida da pessoa. E se uma pessoa também não tem paz na peleja, ela não consegue vencer. Uma pessoa que está atribulada na peleja, é muito fácil derrubar essa pessoa. Essa pessoa vira algo fácil.
Uma pessoa atribulada, ela não consegue se defender, mas uma pessoa que tem paz, ela já venceu, porque ela tem estratégia, ela tem força, ela tem visão, ela não está sozinha, ela tem paz, ela está confiante. E se ela está confiante, é porque tem um exército sobremaneira na vida dela, o exército de Deus. E para a gente encerrar, diz assim, no versículo 27, disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: ouve isso, vós todos os povos. Micaías falou: se o Senhor voltar em paz, é porque eu não sou de Deus, é porque eu não falei a verdade. Mas se eu falei a verdade, o Senhor não vai voltar, você vai perecer na peleja. Ou seja, a paz é o resumo na vida daqueles que andam na verdade. Se você quer ter paz, continue andando na verdade, porque Deus vai andar com você e você vai vencer toda a peleja. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus, guarda no seu coração e glorifica bem forte o nome de Deus. Glória a Deus.